Olá! Cortei o cabelo. Alguns dias atrás eu postei no meu Instagram que eu iria responder algumas dúvidas sobre ser uma pessoa com deficiência e eu pedi para que vocês perguntassem para mim coisas que vocês tiveram dúvidas e sempre quiseram saber. E aí, estou aqui para responder. Mas, primeiro de tudo, eu quero deixar claro aqui que pessoas com deficiência só são diferentes porque elas têm algum tipo de deficiência. E isso não te dá o direito de perguntar o tempo todo coisas para pessoas que você não conhece só porque elas têm uma deficiência e você está curioso sobre a vida delas. É muito normal a gente andar na rua e uma pessoa aleatória, X, que a gente nunca viu na vida, parar a gente vai perguntar como, sei lá, a gente toma banho. E assim, eu não conheço essa pessoa não tem por que estar me perguntando como é que eu tomo banho, não vai mudar nada na vida dela, e assim, eu tô passeando ali, né? Eu tenho certeza que se você não tem uma deficiência, ninguém nunca te parou na rua pra perguntar como é que você toma banho. Então não vamos fazer isso com pessoas com deficiência. Que tal? Mas, ao mesmo tempo, eu, Ana Clara, acredito que o preconceito vem da ignorância. E o fato da gente não saber as coisas faz com que a gente tenha preconceito sobre muitas coisas que quando a gente descobre, quando a gente aprende, a gente vê que não era bem assim. Então, por mais que nós, pessoas com deficiência, odiamos responder essas coisas, que todo mundo pergunta o tempo todo sem nexo algum, eu vim aqui hoje para esclarecer essas dúvidas de uma vez por todas, para você também pesquisar antes de encher o saco de alguém. Então vamos lá. A Patrícia Simas perguntou: você se sente triste por ser PCD? Você parece sempre feliz. Admiro. Sim. Cara, assim, eu cresci com uma deficiência, então eu tive que aprender a ser eu mesma. E eu não me sinto triste por ter uma deficiência, mas muitas vezes eu me sinto triste por não conseguir fazer coisas que eu queria tendo uma deficiência, sabe? E assim, não é porque eu lido muito bem com as coisas e tô feliz o tempo todo que eu realmente não me importo com isso, porque eu me importo. Você nunca me viu na TPM, você nunca me viu acordando de manhã, eu não sou feliz o tempo todo, eu sou chata. A minha deficiência não me impede de ser feliz, mas ela me lembra de umas paradas que me deixam triste. Aí, isso que é foda. A Laura Croft perguntou, não sei se é assim, tá? Você sempre teve contato com outros PCDs, internet ou fora dela? Ou é algo raro? Gente, eu tenho um computador aqui, tá? Eu tô olhando no computador, não tô tirando isso do nada, não. Cara, sim e não. Eu falo isso em algum outro vídeo que é sobre representatividade, que eu falo que eu só comecei a ter contato com pessoas com deficiência quando eu comecei a ter as minhas redes sociais. Eu cresci sem ter contato com nenhuma pessoa com deficiência, eu só ia em congressos da minha doença e conhecia gente lá, mas eu era muito pequena, então era muito difícil. E só quando eu comecei a ter minhas redes sociais que eu comecei a conhecer pessoas de todas as deficiências possíveis e ser amiga delas, e hoje em dia eu sou amiga de muitas pessoas com deficiência, tem grupo no WhatsApp da minha doença, pessoalmente também conheço algumas pessoas com deficiência, e isso é muito bom, isso é muito importante, porque só depois que eu comecei a ter contato com todas essas pessoas que eu fui percebendo o quanto eu poderia fazer coisas que eu não imaginava fazer, ou o quanto eu poderia lidar com isso de forma diferente e de forma sempre muito legal e positiva, e ao mesmo tempo compartilhar experiências, perguntar, tirar dúvida, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, porque eu gosto muito de ajudar pessoas com coisas que eu já passei. Eu tenho várias amigas mais novas que eu que estão passando por coisas que eu tive que passar e aprender a passar sozinha. Então, hoje em dia, eu acho muito massa eu poder falar pra elas, falar, ó, faz isso aqui que é mais fácil. Facilita a vida, né? Facilita. A Rafa Giannone perguntou: fiquei em dúvida em relação a como é o processo para você se vestir, se alguém te ajuda e tal. Sim, na verdade, como eu não tenho força nos músculos, a minha doença traz isso, eu não consigo me vestir sozinha, porque eu não consigo levantar os braços. Isso aqui é o máximo que eu consigo levantar meu braço.
Então, pra tirar uma camiseta, pra tirar um short, não sei o que e tal, fica muito difícil. Então, eu preciso de ajuda de alguém. Meus pais normalmente me ajudam, mas quando eu era mais nova, eu tinha uma pessoa que cuidava de mim. E aí é isso. E eu dependo sempre de alguém estar me ajudando pra eu poder trocar de roupa, pra ir no banheiro também, tomar banho também. Então, eu preciso sempre de alguém pra estar me ajudando a trocar de roupa, pra ir no banheiro, pra tomar banho e coisas que eu tenho que deslocar da cadeira, levantar o braço e fazer força. Lima Viviane perguntou: você tem escoliose? Cara, eu já tive, eu ainda tenho na verdade, mas eu fiz uma cirurgia em 2010 pra corrigir a escoliose. Eu tenho duas próteses de titânio na minha coluna e uma cicatriz enorme que vai do pescoço até o cóccix. Porque eu fiz cirurgia de escoliose, e aí deu uns BO lá, eu fiquei 5 meses no hospital. É aquela história do outro vídeo. Mas a cirurgia corrigiu a escoliose um pouco, mas eu ainda tenho um pouquinho. Sofia Rosa perguntou: a cadeira é desconfortável pra você? O corpo dói quando você fica muito nela? Sim. Na verdade, a cadeira não é desconfortável. Como a cadeira de rodas é uma coisa que normalmente as pessoas que usam dela o tempo todo, eu fico na minha cadeira desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, ela tem que ser confortável. Por isso que ela é adaptada. Qualquer dia eu faço um tour pela Jana. Ela é adaptada e ela tem almofada confortável no bumbum. Os apoios são confortáveis. Ela é bem confortável, mas cansa muito ficar o tempo todo nela. Eu acho que é como se você ficasse de pé o dia inteiro. Deve ser, não sei, nunca fiquei em pé o dia inteiro. Mas fica desconfortável, sabe? Cansa ficar na mesma posição. Então eu tento sempre sair, ir pro sofá ou deitar um pouco e tal. Mas tem dia que não dá, porque tem dia que a gente vai pra faculdade, tem dia que a gente sai, tem dia que, enfim, faz milhões de coisas. E aí eu sento na cadeira às 7 horas da manhã e saio da cadeira às 10 horas da noite. A Jana me aguenta. Tem dia que a Jana não aguenta mais olhar na minha cara. Lucas Moniz Underline, mais conhecido como meu primo, perguntou: qual a maior dificuldade do seu cotidiano? Eu acho que a maior dificuldade é andar na rua, porque é foda, porque não tem acessibilidade, né? Aí fica difícil. Eu sempre dependo de alguém pra andar na rua e isso me irrita, e aí eu tenho que sempre estar planejando lugares que eu vou para ter acessibilidade. Às vezes eu quero ir em lugares que não tem acessibilidade, mas aí eu não vou, porque... Dula Pires perguntou: é muito difícil para entrar na praia? Na praia, quando eu morava em Rio das Ostras, eu parava a cadeira na orla, na calçada em cima, e normalmente ficava sentada ou na orla, na minha própria cadeira, ou numa cadeira de praia na areia. A minha cadeira não vai na areia. Eu já fui e deu ruim. Eu fui uma vez nas praias de São Paulo com a minha outra cadeira, porque a areia é mais durinha, né? Então eu fui com a cadeira na areia e fiquei na parte perto do mar ali, que é mais durinho quando o mar molha. Só que a cadeira atolou um dia e entrou água e aí parou de funcionar, e aí nunca mais eu fiz isso porque eu fiquei com medo. Existem praias que tem aquela cadeira anfíbia, que é aquela cadeira grandona com uma roda enorme, que você senta nela e vai até a água com ela. Lá em Rio das Ostras não tinha, e nenhuma praia que eu fui tinha, na verdade. Então eu nunca usei. Mas nesse caso, como eu não tenho, o meu pai ou minha mãe ou uma pessoa me pega no colo e me leva até a água, ou até a cadeira de praia, ou até a areia que está no chão. O Panta Underline PV que perguntou: quais foram os seus maiores aprendizados tendo AME? Cara, o que eu mais aprendi tendo AME é que eu tenho que respeitar os momentos que eu não tô bem. E isso é foda. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que entender que a minha doença não sou eu não sou a minha doença, eu tenho a minha doença. E isso é difícil, porque às vezes eu quero fazer coisas mais do que eu aguento. E isso é sempre, no caso. E às vezes o meu corpo me para e fala: querida, vamos com calma, que teu corpo não aguenta isso tudo. E por mais que eu não ouça o meu próprio corpo às vezes, eu tenho que lembrar que eu tenho a minha doença e que às vezes eu não aguento fazer tudo que eu quero fazer, e dar um tempo e me respeitar e não ficar chateada e triste, querendo morrer por isso, mas aprender que eu tenho o meu tempo de viver as coisas. E então eu acho que a coisa que eu mais aprendi e vivo aprendendo o tempo todo é que eu não preciso ficar chateada ou triste com as coisas que eu não consigo viver
com pressa, mas eu tenho que entender que eu tenho um tempo diferente das pessoas e que nem sempre vou conseguir fazer tudo o que fazem e que tá tudo bem. Eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Tem dias que eu tô ótima e tem dias que eu vou lembrar que eu tenho AME porque eu não tô tão bem assim. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito acelerada, que eu quero fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Só que, às vezes, eu tenho que lembrar que eu não posso fazer isso tudo porque meu corpo não aguenta. Então, eu tenho que ficar o tempo todo parando e falando, Clara, calma, querida. Você tem a vida inteira ainda, vamos com calma. Porque não estamos profissional ainda não, eu tô aprendendo ainda isso, porque é difícil. Tamara Underline Castro perguntou: você pode tomar bebidas alcoólicas na balada? Gostaria muito de dizer que não. Assim, se eu posso, eu não sei. Eu nunca perguntei para um médico se eu posso tomar bebida alcoólica. Mas se eu tomo, aí já é outra coisa. Assim, nunca aconteceu nada. No máximo um PT ali, um PT aqui. Não, sério, nunca aconteceu nada. Não piorou a minha doença. Eu fico mais descansada quando eu bebo só. Eu fico um pouquinho mais fraca, mas eu acho que todo mundo, não sei. E também nunca bati com a cadeira. Eu só perco noção de espaço. Eu chego a atropelar algumas pessoas. Mas assim, são as pessoas que me atropelam, não sou eu que atropelo elas. Me desculpa a todos que eu atropelei. Mas em geral eu bebo. E assim, eu não quero dizer que eu posso, que as pessoas com AME podem beber, que não vai piorar em nada, porque eu realmente não tenho essa informação. Eu não sei. Então assim, se você tem AME e você vai beber depois desse vídeo, não fui eu que te falei isso, tá? Pra terminar, a Dani Bunduki, Dani, desculpa, eu não sei falar seu sobrenome, perguntou uma pergunta incrível, que é: como não agredir os idiotas que param nas vagas próprias para PCD? Não sei como não agredir eles. Se você não tem uma deficiência, não pare numa vaga para pessoas com deficiência, ponto. É esse o princípio. E aí se você para, aí fica um pouco chato pra você. E aí fica um pouco chato pra mim, porque eu fico com muita raiva e aí realmente, né, fica difícil. Enfim, tá, eu acho que é isso, porque senão o vídeo vai ficar enorme, e eu odeio fazer vídeo enorme, mas eu sempre faço vídeo enorme, porque eu não paro de falar nunca. Se você tem dúvida sobre a vida de alguém, de uma pessoa com deficiência, pesquisa. Se você é amigo de alguma pessoa com deficiência, pergunta. Se você quer muito saber, quer muito conhecer para aprender a lidar com isso, me pergunta para alguém que você conheça, que você tenha intimidade de perguntar, dependendo da sua pergunta, mas não seja inconveniente de parar alguém na rua para perguntar alguma coisa só por curiosidade besta, sabe? Não tem muito sentido isso. Mas eu me coloco à disposição no meu Instagram ou aqui no YouTube, em qualquer lugar, sempre que vocês quiserem perguntar coisas, desde que essas perguntas sejam coerentes, pode me perguntar. Eu realmente gosto de explicar, eu gosto de responder. E eu gosto que as pessoas saibam e entrem no meu mundo e entendam como funciona. Mas fique claro que se você fizer isso com alguém que você não conhece na rua, parar alguém vai perguntar só pra você saber, é inconveniente. Não faça isso. Se você já fez, tá tudo bem, porque a gente vai aprendendo, mas não faça mais, tá bom? É isso, amados. Leiam livros.